E agora contato com José Antônio Encinas, que vem trazendo um caso no mínimo curioso aqui para o nosso Farol de Limeira, edição de hoje, desta segunda-feira. Encinas, seja muito bem-vindo, um abraço. Olá, Beto. Olá, os amigos que acompanham o Farol. Um abraço para você também. Isso mesmo, Beto. Um caso curioso, né, que foi relatado ontem em reportagem no Estado de São Paulo, né, no jornal Estado de São Paulo, também pela agência Estadão Conteúdo, Beto. Então, acabou sendo uma notícia aí divulgada em nível nacional. Uma operação, Beto, feita pela Polícia Federal, né, no final aí de flagrada, no fim de outubro, a operação chamada Terra Desolata, ela combate, Beto, o garimpo ilegal e a organização criminosa que envolve todo esse processo aí de garimpagem lá no Pará, Beto, na terra indígena Caiapó. Ficou assim, definido, né, Beto, com apuração, com o relatório divulgado aí pela Polícia Federal, que uma barbearia aqui de Limeira, Beto, ela movimentou em 11 meses 12 milhões de reais, né? Esse dinheiro era enviado aí para os garimpeiros lá, né, para o pessoal dessas empresas que fazem parte aí do garimpo ilegal, né? Só para você ter uma ideia, Beto, a operação envolveu 200 policiais, cumpriu 62 mandados de busca e apreensão, 12 mandados de prisão preventiva, né, em 10 unidades da federação, ou seja, 10 estados brasileiros tinham aí pessoas envolvidas nesse crime, Beto. Também foram indisponibilizados aí com bloqueio, né, pela Justiça Federal, 500 milhões de reais em contas desses investigados. 5 aeronaves foram apreendidas, também a atividade econômica de 12 empresas foi suspensa e houve o bloqueio de imóveis de 47 pessoas físicas e jurídicas. Bom, o caso aqui de Limeira, Beto, né, que está aí, que é o que mais chama a atenção em toda essa operação Terra Desolata, é o seguinte, Beto. Ali na Rua Barão de Cascalho, né, número 513, no centro de Limeira, existe ali uma barbearia, até com áreas assim de modernidade, né, um prédio moderno, em 2 andares. No andar de baixo, Beto, funciona a barbearia. E no andar de cima, né, segundo a Polícia Federal, funcionava ali um esquema para fazer aí esses depósitos para o garimpo ilegal, Beto. De acordo com a reportagem, esse faturamento de 12 milhões de reais em 11 meses, para você ter um lucro desse, nem se o dono da barbearia cortasse o cabelo dos 308 mil limeirenses, e também, Beto, para ter esse faturamento, nem se ele cortasse o cabelo de todos os habitantes do estado de São Paulo, ele teria um faturamento aí de 12 milhões de reais em 11 meses, Beto. Os depósitos, de acordo com a Polícia Federal, foram feitos entre julho de 2018 e maio de 2019. Então, aí 12 milhões 753 mil reais, Beto. Que coisa, que coisa. Quer dizer, você fez uma comparação aí mesmo que ele cortasse o cabelo de todo mundo da cidade, não dava para dar esse faturamento, né, Encinas? E Agora, nem se ele cortasse de todo o estado de São Paulo também não daria. tá certo, tá certo. Bom, isso aí então foi rastreado pela Polícia Federal, Encinas, foi isso? Exato, Beto. Eles fizeram uma operação, né? A gente lembra muito aquela operação Lava Jato, mas existem outras operações deflagradas pela Polícia Federal, né, Beto? Assim que há uma suspeita de crime e no decorrer das investigações chegaram na barbearia, né? Aqui de Limeira, Beto, que fazia depósitos aí. De acordo com a polícia, Beto, o dono da barbearia, né, o Tiago Tenório Simonelli, ele pelo menos 2 a 3 vezes por dia, ele ia até os caixas automáticos, né, e fazia aí depósitos para garimpeiros e para pessoas envolvidas aí nessa organização criminosa, Beto. Ele chegava aí a fazer depósitos então, diários, né, todos os dias, não faltava um dia para esse garimpo legal. Tudo isso acaba chamando a atenção, né, Beto, da Polícia Federal, que tem ali a sua forma de rastrear. Como uma barbearia, né, pequena vai conseguir um faturamento tão grande para poder fazer esse tipo de depósito diário aí, justamente
para pessoas ligadas a essa organização criminosa. Então, tudo isso chamou a atenção, Beto. Inclusive, a companheira, né, do Thiago também, ela está sendo investigada, né? Ela não é ainda uma ré, nesse caso, ela é investigada, é a Luciene Honorato. Ela também participava desses depósitos aí, Beto, que também são relacionados à compra e venda de metais preciosos, né? Então, tudo isso chamou a atenção da Polícia Federal e os dois aí estão sendo investigados, Beto. Que coisa, não? Vamos ver. A conferir, claramente teremos desdobramentos desta intervenção da Polícia Federal, né, Encinas, ao longo da semana. Com certeza. Ao longo da semana, né, das próximas semanas, é bem provável que tenhamos aí mais dados, mais informações para saber o que vai acontecer aí em relação a todo esse esquema aí de garimpo ilegal, Beto, lá no Pará, em terras indígenas, né? Perfeito, perfeito. Bom, Encinas, logo mais estaremos nos reencontrando aqui na Segunda Esportiva. Sidney Botelho vai falar do Muricy Ramalho. E qual será o seu tema principal hoje? Já escolheu? Já escolhi, Beto, assim, Fórmula 1, né? A gente vai falar muito da brilhante prova ontem, né? Uma prova sensacional. O Campeonato Mundial decidido na última volta, na última curva, tudo isso eu vou trazer à noite. Beto, só para concluir então a minha participação, o Sidney estava até falando aí dos casos da variante Ômicron no estado de São Paulo, certo? Aquele caso da profissional limeirense que esteve na África do Sul, Beto, que estava como suspeita de ter, né, essa variante Ômicron, ontem foi confirmado pela Secretaria Estadual da Saúde, Beto, que ela, né, essa limeirense de 40 anos, realmente, Beto, com os exames que foram enviados ao Instituto Adolfo Lutz, ela está, sim, com a variante Ômicron. Então, Limeira é esse primeiro caso no interior que o Sidney acabou de divulgar, viu, Beto? Então, é da limeirense de 40 anos, ela está isolada em casa, Beto, aí, sendo monitorada. Ela tomou as 2 doses da vacina da Pfizer, portanto, ela não está apresentando aí, assim, uma gravidade na doença, ela está separada do marido e do filho, e ambos, Beto, fizeram exames e não estão contaminados, né? Então, isso é uma notícia importante, né? Não se espalhou ali nem mesmo para a família dela. Então, essa variante aí, essa pessoa de Limeira que está com a variante Ômicron, está isolada e provavelmente aí não vai transmitir para mais ninguém, viu, Beto? Bom, por esse aspecto, uma boa notícia. A gente aguarda uma boa, espera, né? Torce por uma boa recuperação dessa paciente, então, com a confirmação que está com a variante Ômicron, né, Encinas? Exatamente, Beto. Então, como a gente vem falando aqui, né, Beto? As pessoas devem concluir a vacinação, quem ainda não tomou a segunda dose, quem já está apto aí a tomar a terceira dose, procure os postos, né, Beto? Se vacine, fique mais tranquilo aí nesse final de ano, comece o ano de 2022 um pouco mais tranquilo em relação a essa doença que vem aí causando tantos transtornos nos últimos 2 anos, né, Beto? Valeu, é isso aí, sem dúvida nenhuma. Tá bom, Sinas, então vamos falar de Fórmula 1 e muito mais, logo mais na nossa Segunda Esportiva. Um grande abraço, uma ótima semana. Para você também, Beto. Tchau, tchau.